Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Diz o apóstolo São Paulo, na sua carta aos Romanos: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção dos nossos corpos. Aonde quer que Jesus mandar, eu hei de lhe obedecer. Quer seja longe, quer no meu lar, ou onde for meu dever. E se me chamar sua voz de amor, por sendas que eu não trilhei, eu hei de dizer a Jesus, Senhor, a qualquer lugar eu irei. A qualquer lugar eu irei, Senhor, através de montanhas ou mar. Eu quero cumprir teu querer, Senhor. Em casa ou em qualquer lugar. Sim, em qualquer lugar. Talvez palavras de amor, perdão, Jesus quer que eu diga a alguém. Carecem muitos da salvação, que só dele nos advém. Se tu me guiares, meu Salvador, por onde o caminho for, jamais minha voz eu hei de calar, falando que eu deva falar. A qualquer
qualquer lugar eu irei, Senhor, através de montanhas ou mar. Eu quero cumprir teu querer, Senhor, em casa ou em qualquer lugar. Sim, em qualquer lugar. Ouvintes, a meditação, ela faz parte da vida do homem. Isso de um modo geral. Todo ser humano depende da reflexão. O próprio inocente, a criança, tem reflexão. Às vezes a mãe pensa, meu filhinho está tristinho, está ali caladinho. Ele tem a reflexão infantil. O adolescente tem a reflexão adolescente. E, por certo, é claro, lógico, que o homem, quando atinge a idade da maturidade, ele tem que ter a reflexão, a maturidade. Aqui, no Evangelho segundo São João, capítulo 17, nós temos a oração do próprio Senhor Jesus Cristo, chamada a oração sacerdotal. Não tem oração mais perfeita, mais completa do que esta. E Jesus disse, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Voltemos ao poder da meditação. É necessário que se medite em relação à vida eterna. É necessário que se medite, que tenha reflexão sobre a vida após morte. O homem tem que parar para isso, porque ele medita sobre seus negócios, reflete sobre o dia de amanhã. O jovem ainda reflete, medita sobre o seu futuro, pretende se formar, ou ser um fazendeiro, um técnico em qualquer coisa, de acordo com sua vocação. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo faz uma advertência, recomenda que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Isto quer dizer refletir, meditar sobre o reino de Deus. Porque o que viria aproveitar o homem, ganhar o mundo inteiro, se viesse perder a sua alma? Nós não temos um versículo na Bíblia que diz que a alma vale mais que o mundo todo. Já me perguntaram por isso. Não. Mas a dedução bíblica é esta, que a alma vale mais do que o mundo todo. Quando Jesus perguntou isto, fez essa pergunta, uma pergunta que adverte, que precisa ser refletida, você precisa meditar sobre ela. Ele disse exatamente que a alma vale mais do que o mundo todo, porque quando ele pergunta
O que aproveita o homem ganhar, granjear o mundo todo, se vier perder a sua alma? Então a sua alma vale mais do que o mundo todo. Porque depois que a pessoa parte daqui, estando com Cristo, se fosse lhe oferecida a oportunidade, suponhamos que ela tenha sido pobre aqui, como Lázaro, agora lhe dá a oportunidade de voltar e ser a pessoa que teria o mundo todo, tudo em suas mãos. Ela diria: não, eu não quero. Eu não troco isto por esse mundo todo, porque eu já conheço a glória. Eu conheço uma outra vida. Foi exatamente o que Jesus fez. Ele não fez a barganha com Satanás exatamente por causa disso. Porque ele já conhecia a glória. Ele, como Deus, ele já conhecia a glória antes. Então ele não podia trocar pela glória do mundo, porque a glória do mundo neutraliza a fé. Você vê que a glória terrena neutralizou a fé de Ló, mas não neutralizou a fé de Abraão. Por quê? Exatamente por causa disto. Porque Abraão não olhou para a glória terrena, para a glória do mundo, mas sim para a glória de Jerusalém. Pela fé, ele peregrinava em busca da Jerusalém, até que ele veio a encontrá-la quando Jesus morreu e foi lá embaixo e buscou a todos eles. Agora, prestemos atenção, isto quer dizer, meditemos nisto. Isso é para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto. E o velho, então? É necessário que medite, tenha isso como necessidade primordial. É a cabeça da lista. É Deus primeiro. Em primeiro lugar, porque você pondo Deus em primeiro lugar, você está pondo a sua vida eterna em primeiro lugar. Não é que Deus seja um egoísta e quer ter o primeiro lugar simplesmente para benefício próprio. Não, não é assim. Assim é com os homens. Deus quer que você o coloque em primeiro lugar, porque isso significa você em primeiro lugar. Isto quer dizer, significa a sua alma, a sua vida eterna em glória, em primeiro lugar. Então, Jesus Cristo declarou nesta oração que os seus não são do mundo, como ele não era do mundo. Ele desejou realmente e orou, e isto veio acontecer, vai acontecer, que todos os seus conhecerão a glória. Um irmão que gostava muito de caçar com o profeta desta era, diz para ele: irmão Branham, no milênio nós vamos caçar? Ele diz: não, no milênio nada vai morrer. Você quer uma comparação exata sobre o milênio? Irmão, pense um pouquinho. Se você tivesse sido um porco e depois você tivesse sido transformado em homem, em um ser humano, você gostaria de voltar a ser aquele porco? É claro que não. É claro que não. Agora ele usou essa ilustração grosseira para mostrar o que é realmente o milênio, o que é a vida com Cristo. Então,
O profeta diz: agora você multiplica milhões de vezes, dentro da lei da relatividade, entre o homem se tornar porco, voltar para o chiqueiro. Você multiplica isso milhões de vezes. E pense, depois que você estiver lá, naquela condição, naquele estado de salvo, no corpo celestial, você jamais pensará em ser humano. Isso multiplicado milhões de vezes, relativamente falando, em relação ao humano, transformar em um porco. Veja que grandeza! Não dá, a mente humana não dá para conceber. Ela não pode admitir, ela não pode assimilar a mente humana. Olha, é constatado isso cientificamente que o homem não usa nem 10% da sua mente. O homem que usa 10% da mente é um excepcional, um superdotado. Agora você já pensou 100%? Não é nesse corpo. Paulo diz, mas nós temos a mente de Cristo. Porque Cristo usa 100% de sua mente. Ele é Deus. E em corpos glorificados, nós também teremos a mesma capacidade. Por isso não vamos estar sujeitos ao tempo, ao espaço, à idade, não é? Não vamos nos envelhecer. Se o homem conseguisse usar 100% da mente dele dentro da dimensão humana, o que é impossível, ele não morreria, simplesmente não morreria. Ele não envelheceria, não adoeceria, não estaria sujeito a transporte, se transportaria pelas ondas, o que eles querem fazer. A grandeza disso não tem tamanho. É uma perfeição absoluta. Agora, nós temos a mente de Cristo, dentro da dimensão humana, o suficiente, que é em porção, é como penhor. Isso quer dizer o Espírito Santo, o penhor do Espírito. Aí que vai se cumprir aquilo, quem tem, ser-lhe é dado, quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse que será tirado é aquilo que é em parte, de 1 Coríntios 13, são os dons, que tem em parte, e eles confundem aquilo como o Espírito Santo mesmo. Mas quem tem o penhor é como a viúva, que já tinha um pouquinho de azeite, tinha um pouquinho de farinha, então aquilo foi multiplicado. Ela tinha, por isso foi dado a ela. Mas ela tinha o real. Ela tinha uma porção, mas verdadeira, autêntica, a porção física da coisa. Não era um dom apenas. Não era coisa que era em parte em porção, mas não em matéria. Nós temos a porção em matéria do Espírito o suficiente para vivermos como cristãos aqui. Mas então receberemos a plenitude da divindade, porque nós somos corpo de Cristo. E no corpo de Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora é 100% para aquilo, porque nessa vida aqui, na dimensão humana, é em parte. Em parte conhecemos, em parte. E o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13, havendo profecias, havendo línguas, serão aniquiladas, quando vier o que é perfeito, o que é absoluto, o amor ágape. Isso é profundo, isto causa segurança, e é exatamente isso que nos traduz o testemunho dos profetas. Gente, se há falsos profetas, é porque há verdadeiros profetas. Se a Bíblia fala do falso profeta no singular, é porque teria que haver o profeta verdadeiro no singular. A Bíblia fala dos falsos profetas no plural.
os falsos profetas. E a Bíblia fala dos verdadeiros profetas. Um pregador é um profeta. Na língua inglesa se entende um pregador como um profeta. É a boca de Deus falando ao povo. Esse é um profeta, é aquele que fala no lugar de Deus, que tem um ofício para falar ao povo. Ele é homem como os demais, sujeito às mesmas paixões, rodeado de fraquezas, mas tem um ofício sobre ele. Por isso você deve respeitar a todos os pastores, sem exceção de qualquer igreja, de qualquer religião. Você tem que respeitar o padre. Respeitar, porque existe um ofício sobre aquele homem. Você não vê como Davi respeitou a Saul? Por causa da unção. Ele cortou a orla do seu vestido e aquilo lhe doeu o coração depois. Porque Davi tinha erros terríveis na sua vida, mas tinha um coração segundo Deus. Então por que nós precisamos do testemunho dos profetas? Porque isso é que forma o fundamento da igreja. Já não é só mais o mar, a árvore, o zodíaco, agora é a palavra falada. Os anjos atentaram para isso, mas isso tinha que ser através do homem, rodeado de fraquezas. Então, se há uma nota falsa, é porque há uma verdadeira. É preciso meditar, refletir. O ouro é maleável, o latão não, o bronze não. Mas o ouro é maleável. Ele pode ser moldado. Nós não podemos ser rígidos. Um material rígido. Nós temos que ser flexíveis para assim sermos moldados por Deus. Flexíveis em relação ao bem, em relação ao espírito. Quantos que foram rígidos em relação aos profetas, eles estavam sendo rígidos em relação a Deus. Por isso rejeitaram a Deus. Quem rejeita a vós, a mim me rejeita, disse Jesus. Minha irmã, meu irmão, o Senhor te abençoe com testemunho do profeta, com testemunho dos profetas e do profeta. Você recebendo o testemunho dos profetas, que por sua vez recebem o testemunho do profeta, você estará totalmente livre, guardado do testemunho dos falsos profetas e do falso profeta, porque ele é anticristo, falso profeta e besta. Deus te abençoe com sua saúde, a bênção da palavra esteja no seu coração, na sua vida, com o testemunho dos profetas de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem rejeita o bom Deus está um caminho a traçar, que abafar vai a voz do Senhor, para Ele te achegas se queres gozar. Já o preço avaliaste o valor de tua alma, o preço avaliaste o valor, ainda que o mundo possas ganhar.
Quem rejeita o bom Deus está um caminho a traçar, que abafar vai a voz do Senhor. Para Ele te achega se queres gozar. Já o preço avaliaste o valor de tua alma, o preço avaliaste o valor, ainda que o mundo possas ganhar, e da senda que agora tu estás a trilhar, já o preço avaliaste o valor. E enquanto sua graça ainda franca estiver, e exausto não for seu valor, tu não queres chegar ao teu Deus e dizer: já o preço avaliei o valor de tua alma, o preço avaliaste o valor, ainda que o mundo possas ganhar, e da senda que agora tu estás